Olá, quarto ano. Hoje, terça-feira, dia 16 de março, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia, certo? Então, vocês vão precisar, ó, do livrinho, certo? E hoje, nós vamos estudar um conteúdo que, mais uma vez, ele se parece um pouco com a disciplina de História, certo? Nós, hoje, vamos falar sobre a organização política. Mas o que seria isso, organização política? Quando a gente fala em política, a gente se lembra de quê? A gente se lembra de eleições, se lembra de presidentes, governadores, né, senadores, vereadores. E a organização política, ela é necessária para que as pessoas vivam de uma forma organizada, certo? E nós vamos ver que atualmente o nosso país ele tem um sistema de organização política que é bem diferente de um certo tempo, certo? Então vocês têm na página 16 aí, ó, organização política. Então hoje nós vamos falar sobre os três poderes. Provavelmente você já ouviu, né, falar sobre isso, os três poderes, mas quais seriam esses três poderes? Para que é que esses poderes servem? Os poderes, esses três poderes que nós temos em nosso país, é o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses poderes, eles são importantes para quê? Em nosso país, nós temos as leis. Então, nós precisamos obedecer às leis para poder viver em viver é bom para todos, né? Mas as leis, elas servem para quê? As leis, elas dizem quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Nós temos direitos, mas nós também temos deveres, né? Direito é tudo aquilo que pode, né? Que nós podemos ter. E os deveres são aquelas atitudes que são obrigações nossas. Mas onde é que essas leis se encontram? Como é que a gente sabe os nossos direitos? Como é que a gente sabe os nossos deveres? Onde a gente pode encontrar isso? Existe um documento chamado Constituição, tá certo? Então, a Constituição ela é o conjunto das leis do país, né? Cada país tem a sua Constituição. Nós temos a Constituição brasileira, e nela estão as leis que nós brasileiros devemos seguir, né? Devemos obedecer. E outros países têm as suas leis, né? Os Estados Unidos têm a Constituição deles lá, a Argentina tem outra Constituição. Então, tem algumas leis que, inclusive, são iguais de um país para o outro, mas tem muitas leis que mudam, certo? E essa lei é para que o nosso país se mantenha em ordem, né? E, teoricamente deveria ser assim. Apesar de que a gente sabe que tem muitas coisas erradas em nosso país, certo? Então a Constituição é esse conjunto de leis, né? Então você teve dúvida o que é, quais são os direitos e os deveres, você vai lá. Na Constituição a gente encontra direitos e deveres sobre a educação, sobre transportes, sobre a saúde, sobre tudo, né? Sobre o trabalho, tudo que você quiser saber, você vai lá e você encontra nessa Constituição. E a Constituição, ela serve de base para os estatutos. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá estão os direitos das crianças e dos adolescentes. Esse estatuto foi criado através da Constituição, né? E a Constituição é como se fosse a mãe dos estatutos.
certo? O Estatuto do Idoso, que lá estão os direitos dos idosos. Onde é o Estatuto do Idoso? Como é que ele foi criado? Através da Constituição também, né? A Constituição, ela é a base para todas, até na área da educação mesmo. As leis que surgem o PNE, que é o Plano Nacional da Educação. Então, tudo que a gente vê surgindo da educação, a BNCC, né? Tudo que as pessoas precisam estudar e tudo mais, tudo, quem dá o ponto de partida é a Constituição, certo? E no livro de vocês, né? Tem que estar falando aí sobre esses poderes. Inclusive, a nossa política é o presidencialismo. Atualmente, o nosso presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro, ano que vem, 2022, teremos eleições presidenciais de novo. Então, ele concorre novamente junto com outros candidatos. Então, é através daí que nós iremos saber se ele dá continuidade ao governo ou se outra ou se outro candidato irá ganhar, certo? E o presidencialismo é justamente o presidente administrar o país. No presidencialismo, a gente diz que existe uma democracia. Por quê? Quando tem as eleições, nós vamos lá nas urnas. Quando eu digo nós, é nós adultos, tá? Ainda vai chegar a idade de vocês também fazerem isso. Então, a gente vai lá, a gente escolhe o nosso, quem a gente quer como presidente, como governador, senador, os vereadores, né? Os vereadores, deputados, tanto estadual quanto federal, o prefeito. Então, tudo isso a gente vai lá e escolhe, certo? Então, claro, vão ter vezes que a gente vai votar e o nosso candidato ele não vai ser eleito, não é? E uma coisa bem interessante também da gente falar é o seguinte: apesar da gente ter essa, essa questão dessa eleição, né, tudo assim, o voto ele é obrigatório de 18 para as pessoas que têm entre 18 e 69 anos. É obrigatório votar. Se a pessoa não vota, ela pode ter problemas futuramente. Então, se ela, por algum motivo de doença ou de viagem, ela não pôde votar, então ela tem que depois justificar o seu voto, certo? Outra coisa é o seguinte: 18 a 69 anos é obrigatório, mas as pessoas podem votar a partir de 16 anos. Os votos para quem tem 16 e 17 anos e quem tem de 70 em diante são votos facultativos. O que é o voto facultativo? A gente vota se a gente quiser. A pessoa ela vai votar se ela realmente desejar votar. Porque sempre nas eleições vão estar lá, né? O comprovantezinho. Se ela, caso ela vá votar, ela vai receber. Se ela não for votar, e fica lá e ela não precisa justificar. Mas entre 18 e 69 anos é obrigatório. E se por algum motivo a pessoa deixou de votar, ela vai ter que justificar. Certo? No poder legislativo, vocês encontram tem um quadrinho azul, ó, né? E esse quadrinho azul tem assim: para elaborar as leis, nosso sistema conta com o poder legislativo. Sempre que a gente se refere às leis, então quando a gente fala de legislação, legislativo, tudo isso se refere às leis. Então esse poder ele cria essas leis, né? E os cargos, né, políticos, as pessoas que criam essas leis, quem são?
Temos aí, ó, deputados federais, que vocês encontram aí no livro também. Senadores, deputados estaduais e os vereadores, né? Muitas vezes os vereadores está aí um pouquinho mais clarinho, porque muitas vezes eles não participam de uma forma tão ativa quanto os outros cargos políticos, certo? Então, todas as leis que existem, os deputados, os senadores se juntam para poder criar essas leis. A gente sabe que muitas vezes essas leis beneficiam mais a eles mesmos do que a gente em muitas situações, né? E muitas vezes as leis que eles dizem que é até para a gente mesmo, sem às vezes dar um probleminha, né? Assim, na hora de, quando a gente vai querer ver o cumprimento dessa lei, né? O poder judiciário são os juízes. Vocês encontram o poder judiciário lá no quadrinho, no primeiro quadrinho, no primeiro retângulo verde, ó. Então, ó, para que a ordem seja observada e cumprida, a nação brasileira tem ainda o poder judiciário, do qual fazem parte os juízes, que garantem a execução das leis criadas pelo legislativo. Como a gente viu aí, o poder legislativo cria essas leis e o poder judiciário está ali observando se realmente essas leis estão sendo cumpridas ou se elas só estão ali no papel, se elas foram criadas só para... Infelizmente, é o que acontece muitas vezes em nosso país. As leis são criadas, mas muitas vezes, na hora de funcionarem, não funcionam, né? Infelizmente. Mas a gente tem que cobrar os nossos direitos. Porque se a gente não cobra, aí fica pior do que já está, né? Então tem aí, né, esse martelinho aí, porque isso aí é o símbolo da justiça, né? Os juízes, eles representam muito essa questão da justiça, né? O poder executivo, vocês têm, ó, lá embaixo. Aí, lá no último quadrinho, aí tem o poder executivo é responsável pelo cumprimento das leis. Ele se divide em Poder Executivo Nacional, Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros, Poder Executivo Estadual, que são os governadores, vice-governadores e secretários estaduais, e Poder Executivo Municipal, prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, né? Então, a gente tem aí, tudo isso a gente sabe que começa de uma forma nacional, né? Começa lá em Brasília, então isso vai passando para os estados, depois passa para as cidades, o nome do nosso presidente, né? Então aqui, ó, Jair Bolsonaro, o vice Mourão, né? O vice-presidente, então eles fazem parte desse poder executivo, né? E os governadores. Quem é o governador do nosso estado? Paulo Câmara, né? Então tem a vice Luciana Santos também. E temos aí depois passa para os prefeitos, né? Então, cada cidade tem um prefeito. Então, aqui em Pernambuco, nós temos vários prefeitos, né? Já que temos várias cidades. Aqui em Olinda, temos o professor Lupécio como prefeito. No Recife, temos João Campos. Então, aí vai cada cidade ter um prefeito. E é muito importante que as leis elas sejam criadas, mas que, acima de tudo, que elas funcionem, né? Porque demoram tanto aí, ó, ele vai ter votação para tal lei, vai ter votação para isso, vai ter votação para aquilo. Aí muitas vezes tem as votações, as leis são elaboradas, mas na hora da gente ver essa lei sendo cumprida, a gente fica só de esperar, né? Porque ela termina não funcionando, né? Então,
A gente agora vai fazer, a gente vai ver primeiro isso aqui, ó, a Assembleia Legislativa. Isso aqui é a Assembleia Legislativa nessa foto do Estado de Pernambuco, certo? Então, tá aqui, né, essa lei, essa Assembleia aí. Então, aqui são discutidas as leis também. E a gente tem, falando na página, a gente tem aí, ó, Assembleia Legislativa, local onde os deputados estaduais se reúnem. Então, aí eles se reúnem, discutem também sobre as leis, né, que foram criadas, porque discussões sobre leis demoram, não é uma coisa assim que se faz tão rápido. A Câmara Legislativa, né, que é chamada de Casa dos Vereadores, apesar de que tem, né, aqui em Olinda nós temos a Câmara Municipal, que localiza no bairro do Varadouro, então lá ficam os vereadores, né, os vereadores são eleitos mais de um nas cidades, né? Então, a gente vai fazer a página 17, tá certo? Então, tem aí, ó, o que é necessário para que um povo seja organizado. Para que a gente seja organizado, a gente viu o quê? Que precisa, nós precisamos, né, de um sistema político que todas as pessoas obedeçam às leis. Você também pode colocar assim, que todas as pessoas respeitem as leis, que haja um sistema político, né, de um sistema político que cobre, né, que todo mundo respeite, que essas leis que foram elaboradas, certo? E hoje em dia nós temos uma vantagem. Sabe qual é? O voto secreto. O voto, ele nem sempre foi secreto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Segundo quesito, o que é presidencialismo? Essa palavra a gente viu ali, viu até a foto do presidente, né? Quando a gente fala presidencialismo, a gente se lembra logo do presidente, né? Então, você pode colocar que o presidencialismo é um sistema de governo no qual as pessoas escolhem o presidente, né, que elas querem, apesar de que nem sempre aquele presidente que as pessoas vão escolher nem sempre vai ser o eleito, né? Mas e esse presidente ele é eleito através do voto direto e secreto. Aí você diz assim, mas o voto nem sempre foi assim? Não. O voto chegou uma época no nosso país que existia o voto de cabresto. Então esse voto de cabresto, os coronéis, que eram as pessoas poderosas, elas diziam às pessoas, olha, você tem que votar no meu candidato. E o coronel ficava ali, vendo se a pessoa realmente ia escolher o candidato que ele estava mandando. Hoje em dia o voto é secreto. Você diz em quem você votou se você quiser. Mas se você for lá na urna, você digita o número do seu candidato, você só diz se você quiser, não é? Mas não é obrigado você dizer. E isso é uma grande vantagem. Né? Isso evita muitas vezes até as discussões políticas. Ah, mas fulano votou em tal candidato, esse candidato não me agrada, não me representa, mas aí cada um vota em quem quiser, né? Então, olha aí a correção do primeiro e do segundo, né? É necessário, primeiro, é necessário um regime de governo em que todos se respeitem e obedeçam às leis elaboradas para o bem comum. Se você também colocou, é necessário que todos obedeçam, respeitem as leis, também está correto, tá? A correção está aí porque às vezes a gente esquece alguma coisa que foi falada, né?
E, segundo quesito, falando sobre o presidencialismo, né, sistema de governo em que o povo escolhe um presidente e seus demais governantes através do voto direto, que é secreto. Quem são os demais governantes? Tem aí. O presidente e seus demais governantes. Quem são os outros governantes? Governadores, prefeitos, senadores, vereadores, deputados, né, os demais cargos políticos, certo? E o presidente, em nosso país, ele passa no máximo 8 anos no poder. Ele tem direito a 4 anos. Ele pode ser reeleito e ficar mais 4. Mas um dia, se ele quiser disputar novamente as eleições, ele tem que ficar um pouco afastado. Não só o presidente, mas como todos os cargos políticos, né? Ele pode ser reeleito uma vez. Aí depois ele tem que ficar de fora, aí depois ele volta para aquele cargo novamente, certo? Terceiro quesito, cite quais são os cargos que fazem parte do. Lembrando, tá, gente? A aula gravada não é ao mesmo tempo da aula presencial, então vocês precisam pausar o vídeo para poder fazer a correção, né? Copiar o que for necessário, tá certo? Eu sempre lembro isso porque tem gente que esquece. Aí vai vendo. Aí quando chega no final, aí diz, eita, eu nem respondi, nem escrevi o que era para escrever. Então, você viu o que era para escrever, você pausa, escreve. Aí depois você dá o play novamente e continua, tá certo? Então, terceiro, é para a gente dizer quais são os cargos, né? Quais são os políticos que fazem parte do poder executivo. Quem é o poder executivo? O presidente, o vice-presidente, os ministros, governadores e seus vices, prefeitos e seus vices, secretários de Estado e do município, certo? Inclusive, aqui no Brasil, nós temos ainda alguns ministérios, tá? Que ajudam, querendo ou não, na administração do nosso país, né? Que nós temos várias áreas para serem administradas, certo? Então, ó, executivo, presidente, vice-presidente, ministros, governadores e seus vices, prefeitos e seus vices, os secretários de Estado e do município, certo? No roxinho, né? Poder executivo. Poder legislativo, né? Aquele poder que cria essas leis, né? Quem é? Faz parte os senadores, deputados federais e estaduais e vereadores, tá? Então, ó, senadores, deputados estaduais e federais e os vereadores, certo? E o poder judiciário, os juízes, certo? Então é mais fácil, né? Judiciários, juízes, certo? Então, ó, vocês têm aqui, tá? Do executivo e do legislativo, tá? Então, ó, tá aí a correção, tá certo? Do executivo e do legislativo, lembrando, vão sempre pausando, tá, gente? E o último, né, que não deu para colocar nessa parte, ó, tá aqui,
certo? Deixa eu botar aqui. Ó, Poder Judiciário, os juízes, certo? O quarto quesito, lá na página 18, tem assim. Escreva o nome de 3 ministérios que auxiliam o presidente da República. Nós temos, você pode colocar, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda. Também existem outros ministérios, tá? Ministério de Minas e Energia, né? Então, são vários os ministérios que nós temos em nosso país, né? Os mais falados são o Ministério da Fazenda, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. E principalmente da Saúde, né? Que agora, na época da pandemia, né? Quinto quesito. Qual é o papel do poder executivo? É o quê? Executar as leis. Quando a gente fala executar, é o quê? Colocar em funcionamento, né? Cumprir essas leis, certo? Então, letra A do quinto, executar as leis. Letra B. Qual é o papel do poder legislativo? O legislativo, o papel dele é criar leis. Criar leis. Tá certo? E letra C. Qual é o papel do poder judiciário? Observar e fazer com que se cumpram as leis. Observar e fazer com que se cumpram as leis. Tá certo? Então, olha aí, ó, correção do quarto e do quinto, certo? O sexto, nós temos assim. Quem exerce nos estados? No estado, tá? Letra A, poder executivo. No estado, é quem? O governador, vice-governador e secretários de estado. Sexto, letra A, governador, vice-governador e secretários de estado. Certo? Letra B, o poder legislativo, deputados estaduais. Sexto, letra B, deputados estaduais. E poder judiciário, juízes do Tribunal de Justiça. Juízes do Tribunal de Justiça. Certo? Então, ó, correção do sexto, certo? Então, hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo, tá?